Olá, eu sou o professor Rogério Romano, você está no canal de Sou da Vida, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje de uma fábula interessante que o mestre nos mostra, nos expõe no volume dedicado à prática da contemplação, da coleção Sem Meio de Sou, a coleção antiga A Verdade da Vida. Nessa fábula, o mestre nos expõe a realidade do mundo fenomênico, a realidade que nós vivemos neste mundo ilusório dos cinco sentidos. Vocês vão ver que essa fábula retrata fielmente, numa analogia muito interessante, a nossa triste realidade de habitante desse mundo fenomênico. Então vejamos lá. Vamos à fábula. Vocês devem conhecer a fábula dos sapos do poço. Em certo lugar, havia um bando de sapos habitando um poço. Aqueles poços tradicionais, que vai lá para o fundo assim. A boca desse poço era muito estreita e não permitia ter ampla visão do exterior, sendo possível apenas enxergar um pedacinho do céu azul. Lá de baixo eles viam só uma pequena fresta que mostrava um pedacinho do céu. Certo dia, um sapo que morava num lago, em sua caminhada, passou por esse poço e olhou para dentro dele. O sapo, livre, liberto, estava passeando e olhou lá para dentro do poço. Quem está olhando daí? Perguntaram lá de baixo, os sapos lá de baixo. Quem está olhando daí? Perguntou um dos sapos de dentro do poço. Sou o sapo que veio do lago, respondeu lá de cima. Por que você mora num lugar tão apertado como este? Perguntou o sapo lá de cima. Lago? Que é lago? Onde existe isso? Perguntaram lá de baixo do poço. O lago é um lugar que tem bastante água, não é tão longe. Tanto é que pude vir passear até aqui. Respondeu o sapo lá de cima. O lago é grande? Perguntaram lá de baixo. Se é grande, respondeu o de cima, é bem maior que isso. Que tamanho tem? Dessas pedras? Perguntaram, apontando uma das pedras que cercavam a boca do poço. Imaginem, vocês acham que é tão pequeno assim? Então deve ser desse tamanho? E apontaram um pedaço de tábua que tinha caído no poço. Não é tão pequeno assim, respondeu novamente o lá de cima. Então tem o tamanho desse poço inteiro? Que nada. Tem extensão bilhões de vezes maior do que esse poço, respondeu lá de cima. Daqui também dá para ver o lago. Venham até aqui em cima, saiam, que mostram para vocês. Assim respondeu o sapo do lago. Mas os sapos do poço não quiseram acreditar. E começaram a gritar ruidosamente em coro. Onde se viu tamanho absurdo? Você deve ser mentiroso, deve estar tramando alguma coisa contra nós. Não queremos mais saber de sua história e de sua conversa. Suma daqui. Não é essa a realidade que nós vivemos? Não é essa? Dá para entender a parada? Dá para entender a coisa? Dá para cair a ficha? Os sapos do poço é a humanidade iludida, que não enxerga outra coisa a não ser esse mundinho pequeno, acanhado, cheio de limitações que nós vivemos. O sapo do lago é o sapo liberto, que já alcançou o despertar para a verdade, e já está no mundo do vasto oceano da infinita vida de Deus, e quer avisar os outros. O sapo representa a verdade vinda à Terra. O sapo simboliza a verdade, gritando, gente, venham para cá, vejam, venham e vejam, saiam desse poço da ignorância, do desconhecimento que vocês vivem.
O que vocês acharam dessa fábula? Pergunta o nosso mestre Masaharu Taniguchi. Se desse um passo fora do poço, os sapos veriam o lago, quão vasto era o lago e quão livre é a vida fora do poço. Se estivessem dispostos a dar um passo, se mexer, sair em direção à verdade, em direção à luz, bastaria isso. Mas eles recusam. Eles recusam. A verdade vos libertará. Sendo todos nós filhos de Deus, na verdade deveríamos estar vivendo num oceano vasto e sem restrições. Na qualidade de filhos de Deus que somos, deveríamos viver como o sapo liberto, num mundo sem restrições. É o vasto oceano da infinita vida perfeita de Deus. É o nosso habitat natural, né? Deveríamos estar vivendo nesse mundo, mas estamos vivendo, contrariamente, num mundo cheio de inconveniências, insatisfações, provações e deficiências em todos os sentidos. Não é verdade? Não é assim o viver da humanidade fenomênica ilusória, iludida? Não é assim? Não é esse o retrato? Por que isso acontece? Porque iludimos a nós próprios e nos negamos a sair para o oceano da verdade como os sapos dos poços dessa fábula, né? E porque nós iludimos com os 5 sentidos, nos iludimos acreditando ser essa a única existência real e nos recusamos a sair para um mundo fora desse poço da ignorância, esse poço do desconhecimento, esse poço da mentira, da falsidade. Esse poço que representa essa matrix ilusória que nos domina, que nos infelicita, que nos maltrata o tempo todo, que nos destrói, na verdade. Só porque recusamos. Estamos presos à teia da ignorância, à teia do dogmatismo que nos impede, que nos bloqueia, que nos hipnotiza. Precisamos abrir os olhos, gente, precisamos despertar para a verdade, precisamos dar uma chance a nós mesmos e deixarmos de nos iludirmos para esse mundo fenomênico como os sapos iludidos do fundo do poço da escuridão. Esse poço, antes de mais nada, precisamos sair dessa situação. Este poço pequeno simboliza a sagacidade medíocre do homem, né? Olha o que o mestre fala aqui. Olha o que o mestre nos fala. O poço pequeno, esse poço que nos aprisiona, representa a sagacidade medíocre do homem, a sabedoria medíocre, pequena, cerebral da criatura humana. A inteligência limitada da criatura do homem. Se nós não abandonarmos a sagacidade medíocre do homem, se nós não abandonarmos a sagacidade medíocre do homem, jamais perceberemos que o nosso eu verdadeiro é capaz de alcançar a sabedoria infinita e inesgotável de Deus. Dizer que não existe o oceano da grande sabedoria de Deus, não compreendê-lo é iludir a si próprio. E quanto mais nos iludimos, mais ficamos presos ao fundo do poço, tal qual os sapinhos iludidos lá, coitados, né? E ficamos tais como eles, dizendo não a qualquer sugestão de abandono a esse modelo de vida, a esse modelo de crenças que nos está sendo todos imposta pela ilusão, pelo sistema da ilusão, que nos mantém aprisionados nessa teia sem fim, porque nos recusamos. Esse fundo do poço, esse poço da ignorância, também representa todo o sistema que nos aprisiona na mentira, né? As religiões que nos enganam, essa falsa sistema da medicina, essa falsa ciência, essa falsa tecnologia, essa falsa
sistema econômico, esse sistema político ilusório do mundo. Tudo isso estão inseridos dentro do contexto desse poço da ilusão. Todos são mecanismos dessa matrix ilusória, que nos passa uma visão de mundo absolutamente mentirosa e ilusória, nos prometendo sempre um falso bem-estar, uma falsa felicidade, uma falsa prosperidade, uma falsa plenitude de vida. Mas o mestre vem e diz: não, abandona isso e volta-te para o dissô da vida perfeita de Deus. Desperta para a verdade, homem filho de Deus. Agora aqui é dissô, agora aqui é paraíso. Aqui como o mestre diz no meio do texto, deveríamos estar vivendo num oceano vasto e sem restrições, né? Como o mundo é como diz na Shinsokan, o oceano de infinita sabedoria, de infinito amor de Deus, de infinita alegria, de infinita vida, de infinita provisão, de infinita harmonia. Mas não. Preferimos ficar presos ao poço da ilusão, né? Ao poço da ignorância ilusória, né? E dizer não a um processo de libertação disso. Quanto mais tentamos fazer, o mestre fala que você tentar obter uma vida perfeita dentro do contexto ilusório dos 5 sentidos, é como você tentar regar uma planta de formas com tão pouca água que aquela água não chega até a raiz da planta. É exatamente isso. A sagacidade humana, a sabedoria humana, a sabedoria que emana do cérebro, a sabedoria cerebral, apenas cerebral, é essa água que não consegue nem chegar até a raiz. Por isso a mulher nunca fica viçosa, né? Nunca se enche de vício e esplendor como deveria ser, né? O mestre fala: quanto mais tentamos fazer as folhas crescerem numa planta sem raiz, mais depressa ela secará. Quando transplantamos uma muda, se as raízes da planta estão afetadas, deixamos os galhos e folhas podados até que as raízes se recuperem totalmente, não é mesmo? Para cultivar a raiz é preciso, por algum tempo, deixar podados os galhos e folhas que ficam do lado de fora. Quero com isso dizer que, se podarmos totalmente a inteligência humana, estamos, por algum tempo, em breve, a raiz interna se fortalecerá e então, graças à força dessa raiz, brotará para fora também uma sabedoria realmente útil. Esta sim, mesmo sendo sabedoria que surge do lado de fora, é sabedoria verdadeira, que por estar ligada com o manancial, que é sua fonte, não há como secar. Então, o que o mestre quer dizer com essa analogia aqui da raiz da planta? É que é o seguinte: quando a inteligência humana for totalmente submetida à inteligência maior, quando a inteligência cerebral se colocar a serviço, ela se dobrar, se colocar, for totalmente colocada a serviço da grande vida, da grande inteligência, da grande sabedoria do universo, aí sim os frutos serão realmente positivos. Aí a humanidade começará a caminhar para a libertação, para sair do fundo desse poço da ilusão, esse poço escuro e sombrio da treva ilusória. Mas é preciso para isso que a inteligência cerebral humana seja totalmente submetida, seja colocada a serviço, se dobre para aceitar a sabedoria, a grande sabedoria,
a sabedoria imanente à grande vida do universo, a sabedoria divina que está em nós. Quando a ação do homem estiver sendo totalmente orientada e controlada e moldada por essa grande sabedoria universal que está em nós, aí sim. Então nós teremos a manifestação da plenitude da vida da criatura humana, que é filha de Deus perfeita e maravilhosa. Porque as nossas obras, elas terão um cunho divino, serão totalmente regidas e controladas pela sabedoria divina de Deus que está em nós. Pelo amor que está em nós, pelo amor divino que está em nós. É preciso que nós despertemos para isso. Nós precisamos entender uma coisa, que a sabedoria que o mestre quer dizer com isso, que a sabedoria que está em nós, nós somos filhos de Deus, nós somos Dissô. O nosso Dissô é perfeito, completo, contém todos os atributos de Deus, da grande vida do universo. O que o mestre quer dizer é que nós precisamos permitir que o fluxo da vida humana se submeta a essa sabedoria, se submeta a esse ser divino que está em nós, para que bons frutos possam ser produzidos, frutos verdadeiros, frutos autênticos, frutos que nos levem, possam nos transportar a um mundo, aí sim, de prosperidade verdadeira, de alegria verdadeira, de uma tecnologia verdadeira, de uma medicina verdadeira, de um sistema político verdadeiro, né? De um sistema social verdadeiro, emanado pela grande vida do universo, emanado pela grande sabedoria de Deus. Dizer que é grande sabedoria não é válido, pela infinita sabedoria de Deus. Né? É preciso. Esse é o recado que o mestre quer nos passar com essa fábula, que é genial, né? Que é uma fábula que retrata fielmente o estado em que a humanidade se encontra, perdida no fundo do poço da ignorância, e que se recusa a sair desse poço, e que diz não aos transmissores da verdade. Hoje, pouquíssimas pessoas estão abertas, infelizmente. Essa é a triste realidade que vivemos. Pouquíssimas pessoas estão abertas à verdade, são receptivas à libertação, estão hipnotizadas. Pelo mecanismo da ilusão, que nega a criação divina, que nega o mundo perfeito de Deus, que nega a divindade interior em nós. E, obviamente, um mundo, na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, diz assim, que a treva, né, como ela é farta de, a ilusão, como ela é farta de dores, né, como a ilusão, como é o desconhecimento da verdade, ela é farta de dores, né, exatamente. Então, essa humanidade, guiada pela ilusão dos 5 sentidos, em todos os aspectos da vida humana estão guiados pela inteligência dos 5 sentidos, pelo discernimento dos 5 sentidos. Essa grande ilusão, como é uma forma de apego, né, a esses sentidos ilusórios, é farta de dores, que é o que nós vemos hoje no mundo. Mas, é como diz na fábula, né, como o mestre explica na fábula, basta que você dê um passo em direção à luz, um passo, para que a situação mude completamente.
Nós estamos a um passo da libertação. Não podemos dizer que não sabemos, né? Não podemos dizer que desconhecemos, porque a informação não falta. A informação está aí. A informação já veio à Terra. Para nós, discípulos do mestre Masaharu Taniguchi, o mestre representa o ponto final dessas informações. O ensinamento do mestre Masaharu Taniguchi é o mais completo que já veio à Terra. Algumas pessoas poderão contestar, dizer assim, mas, professor Rogério, mas Jesus Cristo, né? O ensinamento de Jesus Cristo, o cristianismo é um ensinamento, é uma doutrina incompleta. Ela não tem fechamento. Quem completa o Cristo é Masaharu Taniguchi. Eu sei que dizer isso, agora, eu acho que agora não, né? Espero. Mas dizer isso há tempos atrás seria uma autocondenação à fogueira, né? Porque as pessoas iam dizer assim, como disse o sapo lá, mentiroso, demoníaco, criatura mentirosa e demoníaca que quer nos enganar, né? É isso. Mas eu digo para vocês isso, o próprio Jesus Cristo disse isso. No seu Evangelho, Jesus declara: ainda teria muito que vos ensinar, muitas coisas para vos ensinar e explicar, mas vós não poderíeis entendê-las no momento. Ou seja, não estão maduros para a compreensão das verdades que virão a seguir, que eu vos falei. Mas mais tarde essa verdade virá à Terra em meu nome. E vos falará sobre todas essas coisas que eu não posso vos falar agora. Está aí a prova de que o cristianismo é uma doutrina incompleta. Mas o mestre completa. O mestre completa. Bem, a escolha é nossa. Nós darmos esse passo em direção à luz, despertando para a verdade. Ou ficamos no mesmo lugar, no fundo do poço da ilusão, ou damos um passo atrás para mergulhar mais ainda nesse poço ilusório, né? A escolha é nossa. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima oportunidade.